Olá, meu nome é Pedro do Nascimento Azeredo. Eu tenho um canal no YouTube e eu gravo alguns vídeos para falar da palavra de Deus, para falar, né, de um neto meu que eu passeio muito com ele. Eu estou viúvo e como eu estou viúvo eu pego meu neto para a gente passear, né? Porque a gente viaja para vários lugares. Mas nesse vídeo eu gostaria de falar de uma história, de um assunto que tem criado muitas polêmicas aí na rede social, que é acerca de desviado, pessoas que aceitaram Jesus como Salvador, ficaram na igreja por muitos anos, muitos deles foram pastores, outros obreiros da casa de Deus, alguns só mesmo ovelha, né? E depois de ter passado aí 5, 10, 15, 20, 30, 40, até 50 anos na casa de Deus, depois de ter recebido o Espírito Santo, depois de ter participado de tudo que a igreja participa, que a igreja faz, né? Essas pessoas resolveram se desviar ou resolveram sair da igreja. São vários motivos que levaram essas pessoas a sair da igreja, a abandonar a congregação. Mas o motivo que a Bíblia diz que levou alguns a se desviar, inclusive na rede social, o que mais enfatiza foi o amor ao dinheiro. Essas pessoas passaram a bater o olho do pastor e olhar o pastor como ladrão. Por quê? Eles olham para o bispo Macedo arrecadando bilhões por mês. Por que eu digo bilhões? Porque é um homem que tem tempo espalhado em todos os municípios do Brasil e em todos os municípios de 200 países. Tá na cara que se cada uma pessoa dessa der R$1 por dia, vai dar bilhões. Só ali num país chamado China, lá tem mais de 2 bilhões de habitantes. No Brasil tem cerca de 200 milhões de eleitores, né? Ou 200 milhões de habitantes, mas lá na China é cerca de 2 bilhões. Agora você imagina o mundo todo. Como ele tem tempo espalhado em 200 países, dá pra gente imaginar que se cada um der $1 ou R$1, vai dar mais de 1 bilhão por dia. Aí o que acontece com essas pessoas que se desviaram? Que quem não é crente não fala mal de pastor. A pessoa que está na igreja, que não se desviou, também não fala mal do pastor. Não critica dinheiro. Só quem faz isso são esses que saíram da igreja. Então eu tenho postado na página ou no perfil desses que falam mal do pastor, para que vocês tenham conhecimento como é que fica a pessoa que se desvia. O desviado, ele passa a ficar endemoninhado. Mateus capítulo 12, versículo 43, 44 e 45. E são 7 piores demônios no corpo desses desviados. A pessoa endemoniada, ele agora não consegue mais enxergar que a Universal do Reino de Deus é composta de pessoas que estavam no tráfico, de pessoas que estavam no vício, de pessoas que estavam na orgia, de pessoas que estavam numa situação de derrota. Muitas pessoas que estavam presas lá no presídio, a Universal do Reino de Deus botou igreja dentro do presídio. E essas pessoas aceitam Jesus lá e saem de lá lavado, purificado, liberto pelo sangue de Jesus e pelo nome do Todo-Poderoso. Mas quem se desviou não consegue enxergar isso. Ele consegue enxergar que aquelas pessoas que frequentam a Igreja Universal do Reino de Deus são incautos, são pessoas que estão sendo enganadas. Eu queria que você que está aí ao alcance do meu vídeo parasse para analisar uma coisa bem simples. Tem como enganar você? Tem como enganar o ser humano? Se eu pedisse você R$100 para você botar na minha conta, você botaria? Eu fiz um teste, coloquei o número de uma das minhas contas bancárias na rede social pedindo, né, para alguém depositar na minha conta qualquer valor. Só para você ter uma ideia, nunca depositaram R$1. E eu não pedi no sentido de que eu estou precisando, eu estou na miséria, não. Eu vou mostrar para você daqui a pouco uma das minhas casas que Deus me deu. Eu não sou pastor, tá? Eu sou uma ovelha, prego o evangelho porque eu amo pregar o evangelho e também para pregar o evangelho é todos que têm que pregar, não precisa ser pastor. Para falar de Jesus, todos têm que falar. Agora tem aquelas pessoas que foram chamadas. Você lendo aí em João capítulo 21, versículo 15, versículo 16 e versículo 17, você vai encontrar lá Jesus chamando Pedro e fazendo uma pergunta para Pedro. Pedro, você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. E Jesus fez essa pergunta 3 vezes.
Então tem pessoas que recebem chamado para apacentar as ovelhas de Jesus. Lá em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 1, 2, 3 e 4, você vai encontrar lá Pedro também, cheio do Espírito Santo, pedindo para os anciões são das pessoas mais velhas, né? Apacentar as ovelhas que estão dentro da igreja. Que igreja é essa? Dentro do templo, que estão reunidas. As pessoas que se desviaram diz que o templo numa igreja, ou seja, ele sugere ou insinua que nós que somos evangélicos estamos dizendo que as pessoas que estão aí na rede social, muitos que estão aí na rede social estão insinuando que nós evangélicos chamamos de igreja o templo. Porque eles veem escrito na fachada do templo assim, na Assembleia de Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Igreja Evangélica Batista. Aí por causa desses nomes que tá lá no paredão da igreja, na fachada da igreja, então eles entendem que nós estamos chamando aquele templo de igreja. Na realidade, de acordo com a lei do nosso país, para que nós reunirmos uma grande quantidade de pessoas dentro do templo para fazer aquilo que está escrito na Bíblia, é preciso ter um CNPJ. Mesmo que não pague imposto, que a igreja não paga imposto, né? Todo mundo sabe disso. A lei exige que tenha um CNPJ para que as pessoas convertidas ao evangelho sejam reunidas dentro do templo. Antigamente não precisava de CNPJ, mas agora precisa. E em Atos capítulo 2, no versículo 37 até o versículo 47, nós vamos encontrar uma história de Pedro pregando o evangelho. E segundo Atos capítulo 2, diz que cerca de quase 3.000 almas se converteram ao evangelho e foram agregadas dentro do templo. Se você olhar ali Atos 2, versículo 41, foram batizados e quase 3.000 almas foram agregadas dentro do templo. Lá em Atos capítulo 4, no versículo de número 4, você vai encontrar que aumentou esse número para quase 5.000 convertidos ao evangelho, agregado dentro do templo. Eu até hoje não entendi por que os desviados odeiam templo. Os desviados falam uma coisa que não faz sentido. Eles começam a citar as escrituras bíblicas que diz que nós, ou seja, os que aceitaram Jesus como Salvador, é templo do Espírito Santo, é o templo de Deus. Cita também os versículos que diz que Deus não habita dentro de templo feito por mão de homens. Só que esses desviados não pararam para analisar que nós estamos falando da habitação de Deus. Aonde Deus habita, aonde o Espírito Santo habita e aonde Jesus habita. Mas a questão levantada aqui não é aonde Deus habita, não é aonde Jesus habita, nem aonde o Espírito Santo habita. A questão levantada aqui é aonde a igreja habita, é aonde os convertidos ao evangelho habitam. Ou seja, está agregado ou esteja congregando. Essa é a questão. Mas o desviado, o diabo conseguiu minar a mente do desviado. Quem se desviou, ele perdeu o entendimento, a mente dele ficou cauterizada. E a pessoa agora pega um versículo que está escrito sobre a habitação de Deus, a habitação do Espírito Santo, ou a habitação de Jesus, e associa a agregação dos convertidos ao evangelho. Uma coisa é o evangelho estar agregado dentro de um templo, e outra coisa é Deus estar habitando dentro de templo. É diferente. Ora, tá na cara que Deus não precisa de 4 paredes para ficar dentro, né, agregado, morando dentro. Deus é espírito, ele como espírito não precisa de ficar dentro de 4 paredes. Mas nós, ser humano, você imagina, quando Pedro pregou, quase 5.000 almas se converteram, essas 5.000 almas agora junto, agregado, no pátio, por lá de fora, no frio, na chuva, no sol, podendo ficar dentro de uma casa, né? Podendo ficar dentro de um templo. Há uma questão também muito levantada dos desviados, que eles pegam os versículos mostrando que a igreja ficava dentro de uma casa. Só que, olha só, a casa que você que está vendo ou ouvindo esse vídeo, cabe 5.000 ovelhas? Ou convertido ao evangelho? Você está entendendo? Vê se cabe. E se coubesse, seja sincero, se você tivesse aí apacentando 5.000 ovelhas, qual o tamanho da casa que você construiria para colocar essas ovelhas? Para agregar essas ovelhas? É isso que acontece com a igreja. Só que na hora que você constrói esse templo ou essa casa e bota 5.000 ovelhas agregadas, a justiça chega em cima e diz: cadê o alvará de funcionamento? Aonde está o CNPJ
Você tem que ter. E não existe nenhuma escritura bíblica contra isso. Se você ler o livro de Romanos, capítulo 13, só o capítulo 13 todinho, você vai encontrar que diz que todos nós estamos sujeitos à lei dos homens. Nós temos que acatar. A igreja de Jesus não está isenta disso. Tem que acatar. E nós temos que ter essa lei, obedecer essa lei para poder reunir essa quantidade de evangélico. Mas os desviados, eles não conseguiram entender isso. Agora eu vou te mostrar para você aqui a minha casa. Parte da minha casa, né, que eu tenho, graças a Deus, 2 casas muito boas. Essa aqui tá em obra, é um prédio. Eu vou mostrar para você o que Deus me deu. E eu pago isso. Eu sou uma pessoa dizimista, eu sou uma pessoa também que dou oferta. Eu não recebo dinheiro da igreja. Mas mesmo que eu recebesse, eu queria deixar bem claro para você, o Bispo Macedo recebe, né? Todo mundo sabe disso. Valdomiro recebe, Sila Malafaia recebe, Agenor recebe, e tantos outros. R.R. Soares também recebe. Esse montão de pastor recebe. Mas ele só recebe o dinheiro da igreja porque Deus colocou na igreja essa quantidade de ovelha. Se eles fossem homens que estivessem fazendo coisas erradas na presença de Deus, sabe o que ia acontecer com eles? O mesmo que aconteceu com esses desviados. Os desviados passaram na igreja 10, 15, 20, 30 anos, saíram de lá sem nada. Eles foram retirados da igreja, do templo. Eles estão fora. Ah, você não está acreditando? Eu vou te mostrar na Bíblia. Hebreus capítulo 6, versículo 4, 5, 6, 7, 8. Olha o que está escrito para esses que estão fora da igreja. Todos que ficam postando nas redes sociais desenho, figurinha, deboche contra pastor, crítica, o nome chama-se fábulas, aqueles desenhos que você vê aí, essas caricaturas, esses pôster, colocando essas coisas feias, o nome disso aí chama-se fábula. Só quem posta fábula é desviado, só que aqueles que saíram da igreja. E eles foram expulsos da igreja, sabe por quê? Porque se levantaram contra a igreja de Jesus. Você não acredita? Você vai encontrar isso ali na história de Atos, capítulo 5. Logo no começo você vai ver uma história ali, até o versículo 11, mostrando que Ananias e Safira morreram porque eles mentiram contra o Espírito Santo quando eles não levaram a oferta completa, aquilo que, né, deveria levar. Eles venderam as suas propriedades, mas o dinheiro da venda da propriedade eles não levaram 100% para a casa de Deus. Eles tentaram enganar. E as mentiras não foi para o homem, não foi para o pastor, não foi para os apóstolos. A palavra apóstolo significa enviados. Eles mentiram, foi contra o Espírito Santo. Ninguém pode brincar com a igreja de Jesus. E por eles terem mentido, morreu o Ananias e morreu também a Safira, que era sua mulher. E mais para baixo, você lendo mais para baixo, aí em Atos capítulo 5, depois do versículo 11, vai 12, vai lendo para baixo, que você vai encontrar lá de homens que morreram, porque se levantaram contra a igreja de Jesus. Foi isso que aconteceu com esses desviados. Os desviados estavam na igreja, em vez de entender que Deus chamou o Bispo Macedo e botou na mão de Bispo Macedo o mundo na mão de Bispo Macedo, tanto é que tem tempo espalhado no mundo. Botou na mão desses homens aí, igual o Valdomiro e tantos outros, R.R. Soares, a igreja de Jesus. Jesus não chamou Pedro, não falou assim, apacenta as minhas ovelhas? Então, só que Pedro já morreu. Chamou também Valdomiro, chamou também Bispo Macedo, chamou Sila Malafaia, chamou Agenor e chamou tantos outros que estão apacentando as ovelhas. Ah, mas acontece que eles são falsos profetas. Não tem como eles ser falso. Sabe por que não tem como? Falso é aquela pessoa que foi excluída da igreja, está fora, completamente fora, e fora começa a pregar como se fosse, como se estivesse dentro. Eles não são agregados em lugar nenhum, não tem nome escrito em lugar nenhum, mas estão pregando, estão na rede social aí dando mensagem como a igreja somos nós. Olha só, você que está ao alcance do meu vídeo. A Bíblia diz que pôs Deus na igreja pastores e mestres. Ora, se a igreja somos nós, ou se a igreja sou eu, se eu sou a igreja, em mim tem que ter pastores e mestres. E como é que Deus vai botar pastor e mestre em mim? Né? Esse que diz que a igreja somos nós,